sobre o ChatGPT, né, que eu perguntei ontem. Mais ou menos metade aí respondeu que já usou, metade que não, mas né, pensando bem, acho que a maioria não usou, porque daí pessoas nem sabem o que é, nem responderam sim ou não. Acho que a maioria que não usou, né, nem respondeu. Eu não tinha usado, eu tinha ouvido falar, né, meus alunos falando, alguns professores lá na UEM falando, e eu tava chocada, né, o André também tinha falado que o pessoal do marketing tinha mostrado para ele um negócio de inteligência artificial, e eu tava meio chocada com o que era possível. Aí, esses dias quinta-feira passada, dei aula, fiz uma atividade e pedi para os alunos, né, falei que eles iam ter que escrever um texto relacionando a nossa atividade, que foi uma dinâmica lá, com perdas na construção civil. Meio que falei para eles ficarem quietos e tal, aí conversamos, discutimos sobre o assunto e tal. Aí no final eu falei, não vamos escrever não, né? Já estava acabando a aula, deixa, depois a gente vê isso. Aí o aluno falou assim, mas a gente já tinha escrito. Eu falei, mas como já tinha escrito se a gente estava conversando aqui agora, né, tal. Aí ele deu risada e falou, não, bem eu, né, o ChatGPT. Falei, como assim? Porque eu não sabia como que funcionava, não sabia como que era, nada, né? E ele estava ali na sala na minha frente, como que ele escreveu, como que ele falou com o ChatGPT, como que tinha produzido. Aí ele conseguiu produzir, falou que explicou lá pro chat, que o chat, para quem não usou, né? Daí eu fui usar, eu usei antes de ontem. É uma conversa, vai ter uma janelinha ali de mensagem. Você vai falar para ele, vai conversar com ele, ele vai te respondendo e te dando textos que você precisa sobre o assunto. Aí ele falou que ele escreveu lá, explicou a atividade que eles estavam fazendo para fazer um texto de tantos parágrafos, falando de perdas na construção civil. E o chat respondeu, fez o texto. E aí eu pedi para ler. O texto, tipo, perfeito. Perfeito. Eu fiquei chocada, eu saí daquele dia chocada, quinta-feira, não é possível. E aí minha preocupação que veio como que eu vou dar aula a partir de agora? Né? Como que eu vou cobrar? Como que eu vou dar um trabalho para eles fazerem, um trabalho escrito? Já era uma questão, né? E aí eu fiquei meio que, nossa, como que isso existe? Como que vai ser o ensino daqui pra frente? Que horror e tal. Meio assim, chocada. E aí comecei a pesquisar sobre o assunto, falei, deixa eu abrir ele, vou tentar usar, começar a entender. E entendi, né? Entendi um pouco. Claro que tá muito começando e por isso que eu vim falar sobre isso, porque eu queria que quem entende, quem tá usando, quem tem ideia, pra gente discutir isso, que eu acho que é um assunto muito importante, né? É uma revolução tecnológica, porque eu fiz trabalho na escola com a Barça. Aí depois veio o computador, o Google e tal, e daí ficou aquela coisa, o professor pedindo só trabalho escrito, não podia ser Ctrl+C, Ctrl+V, só que a gente não pode ignorar a realidade, né? Existe o computador, existe o Google, facilita a nossa vida, existe o Ctrl+C, Ctrl+V, existe o reescrever, e a gente se adaptou. Na minha opinião, tanto o ChatGPT quanto outras inteligências artificiais que vão vir, né, que já tem e vão vir por aí, a gente vai ter que usar elas para ajudar a gente a trabalhar. Não acho que elas vão substituir o ser humano, mas elas podem e devem ser uma ferramenta que ajude muito nossa vida, que ajude a melhorar nossas produções. E aí, entrando para as produções científicas, acadêmicas, TCC, coisas assim, claro que o aluno vai ter essa ferramenta à mão, né? Então a gente precisa pensar que muita coisa do que é escrito ali, vai poder ter o auxílio tanto do Google quanto das ferramentas de inteligência artificial já, e vão facilitar muito a vida. Mas nem por isso vai substituir o trabalho do aluno, substituir a inteligência dele, o pensamento dele, a análise crítica dele e principalmente o trabalho prático dele, né? Seja de fazer ensaio, seja de coletar dados fazendo um estudo de caso, ou seja o que vai fazer. Então, resumindo, né? Eu queria conversar mais sobre isso, sobre como vai ser, como a gente pensa como ser daqui para frente, como ser uma professora boa diante disso, né? Como a gente usar tudo isso a favor do aprendizado do aluno, pensando sempre que é uma coisa que eu já tenho pensado há tempos, né? Que o foco do meu papel como professora não é a avaliação em si, né? Não é uma prova, não mas sim o aprendizado do aluno. Eu consegui fazer uma aula, uma dinâmica, um sistema de avaliação, né? Que eu consiga fazer o aluno ter o interesse de aprender.
que ele aprenda e depois eu consiga avaliar isso, né? E avaliar de uma forma real, até porque depois ele vai ter um diploma, porque fez a graduação, e eu preciso garantir que ele saiba ali o mínimo para ter o diploma. Mas eu acho que os alunos serão os mais impactados. E eu queria saber dos alunos como fazer isso, né? Como usar, se eles têm uma ideia, uma sugestão, como discutir, né? Pensar nisso tudo, assim, como vai ser a educação daqui para frente. Eu tenho pensado muito nisso. Eu sei que tem alguns professores aqui que me seguem, que são meus amigos, a gente comenta algumas coisas aí. Se vocês quiserem comentar, ou outras pessoas que nem são alunos nem professores, mas têm já uma ideia e querem conversar sobre isso, eu gostaria de conversar. Eu quero entender mais sobre esse assunto, não quero fingir que não existe, não acho que a solução é proibir o uso, né? Eu sei que algumas universidades nos Estados Unidos, em alguns lugares, já proibiram o uso do ChatGPT, mas não acho que faz sentido. Eu acho sim que a gente precisa ter cautela. A gente não sabe de onde vem aquelas informações, né? Então, nem tudo que vem lá é verdade. Já vi pessoas falando isso. Eu ainda não usei muito ele para avaliar isso. Então, às vezes vão ter coisas equivocadas. A gente tem que cuidar, né, com a parte ética, a questão do plágio, da onde vem essa informação, se essa informação realmente é pública, porque tem informações que a gente não poderia pegar. Eu não poderia ter acesso a um livro se eu não comprei o livro, né? É igual quando a gente tirava xerox, né? Na minha época, eu lembro que a gente não podia tirar xerox do livro inteiro. Pegava um livro na biblioteca, é proibido a reprodução total do livro. Tirar uma página, ok. Então, a gente sabe que tem isso, que tem produções aí que viram PDFs, viram arquivos de imagem, viram documentos que estão disponíveis na internet e o autor não recebeu nada por isso. Então tem questões éticas que a gente tem que pensar, avaliar e tal, mas o recurso existe, está aí, independente de saber como ele funciona bem, pelo que eu vi, né? Eu não sei como funciona um monte de coisa e elas são úteis para mim, eu não sei exatamente como funciona a geladeira ali e ela funciona para mim de uma forma ótima. Eu não sei como funciona exatamente o ChatGPT, mas ele funcionou para mim de forma ótima. Eu fiz uns testes e aí eu falei, eu quero fazer um convite de aniversário da minha filha. E eu falei pra ele, eu quero fazer um convite de aniversário. Ele, claro, eu posso te ajudar. Começou a pedir as informações e me descreveu exatamente como fazer o convite, com uma imagem de fundo rosa e não sei o que, com a letra de tal cor, tal, uma letra divertida. Eu comecei a fazer, busquei a imagem no Google, né? Ele não me dá a imagem, ele me dá um texto descrevendo como que seria. Busquei a imagem no Google com a descrição que ele colocou, fui colocando as coisas, daí eu não conseguia achar a fonte no Canvas. Aí eu falei, você tem uma sugestão de fonte? Ele me deu o nome da fonte, funcionou. Então, assim, consegui fazer o convite, ficou super fofo, lindo, e aí eu não precisei usar muito minha criatividade. Achei legal, mas também fiquei meio preocupada, assim, sabe? Pode ser usada, pode ser usada e vai ser usada para muita coisa boa, mas eu acho que também pode ter consequências muito sérias, tanto na criatividade quanto na aprendizagem, se usada de forma errada. Mas isso, tudo que a gente usou é assim, né? Desde quando começaram a produzir livros e distribuir o conhecimento aí para as pessoas, eram assim, essas informações, tudo que a gente tem disponível de evolução aí do conhecimento, pode ser usado, pode ser bom, pode ser ruim, pode ser melhorar o aprendizado, pode não, pode trazer informações pro lado bom ou pro lado ruim. Então, são questões que a gente vai pensar, mas que eu quero pensar muito e que eu vou pesquisar, vou trabalhar, vou conversar, e por isso que eu vim aqui e fiz um videozão, ficou enorme, quase 10 minutos, era só para ser de 2 minutos, mas eu falei, eu vou ver se eu coloco como que eu posto isso. Mas eu queria que, então, pessoas que estão assistindo o vídeo, né, conversassem comigo depois, que tem interesse sobre o assunto, pra gente conversar mais, estudar mais, e entender tudo isso, e explorar essa potencialidade, que eu acho que é um recurso, no final das contas, bom, né? O desenvolvimento de uma tecnologia aí boa pra caramba mesmo. E aí a gente tem que ver como usar ela da melhor forma.
É isso que eu queria falar e tenho muita mais coisa pra falar, mas daí vai ficar comprido. Eu queria manter essa conversa com quem quer conversar. E aí fala comigo, quem quiser.